Quando as estradas têm este velho cilindro a vapor, ajudava a rasgar. A quando os remotos e até então quase inacessíveis lugares, atrás este cilindro chegava e com ele o progresso e a possibilidade de fazer circular mais depressa pessoas e mercadorias. A máquina a vapor. A ponto de partida para uma nova era da caminhada do homem através dos tempos. As estradas que desde então se rasgaram, tanto físicas como espirituais, permitiram encurtar as distâncias e diminuir barreiras. E se hoje a velha máquina a vapor já só existe no nosso imaginário coletivo, afirmando-se como referencial de um tempo passado, imagens dos velhos vapores que cruzaram os rios desfilam perante os nossos olhos, remetendo-nos de imediato para a época em que a ligação das duas margens do Tejo se processava através destes barcos a vapor, claro. Uns com a sua tradicional roda motriz colocada a ré, outros com as rodas laterais, mas ainda e sempre a mesma vontade de encurtar distâncias e fazer chegar mais depressa pessoas, conhecimentos e culturas. Em 1856, circula pela primeira vez em Portugal um comboio, outra fascinante e não pouco importante consequência do desenvolvimento da máquina a vapor. Esta locomotiva, cujas rodas recordam vagamente as dos grandes vapores que cruzaram o rio Mississippi, construída em Inglaterra em 1862, ostenta o número 1 da Companhia de Caminho de Ferro de Sul e Sueste, pertence ao Comboio Real e é semelhante àquela que, numa viagem cheia de peripécias, viajou até Santarém na inauguração do Caminho de Ferro em Portugal. Este Comboio Real integra dois salões, o do Príncipe e o de Dona Maria. Comecemos por visitar este último. Oferecido pelos pais a quando do seu casamento, o Salão de Dona Maria ostenta no exterior as armas da Casa Real e é constituído por 3 corpos, a cada um deles com semelhanças óbvias com as carruagens de tração animal em uso na época. Todo o exterior é ricamente ornamentado com um recurso sistemático à talha e uma observação mais atenta permite ver o sistema de ventilação e o teto duplo que recobria todo o salão. Os 3 corpos visíveis do exterior definem outros tantos espaços interiores de utilização distinta. A primeira zona, a da sala de estar, com 4 sofás, é toda forrada e acolchoada a veludo de 2 tons, creme e rosa. O estilo de decoração, rico até ao pormenor, define bem a estirpe de quem utilizava este salão e está patente no requinto dos acabamentos, todos eles executados manualmente. O teto desta zona da carruagem Dona Maria apresenta um desenho circular no centro do qual está o sistema de iluminação. Passando à segunda zona, desde logo ressalta a decoração diferente aqui utilizada e caracterizada pelas madeiras que predominam na parte interior, a contrastarem com a parte superior acolchoada a veludo vermelho. O acesso a este compartimento faz-se por 2 portas espelhadas. Castanhos e vermelhos são as cores dominantes nesta área, que dispõe de uma mesa de jogo, um bar e, naturalmente, alguns sofás.
O teto desta zona do salão apresenta ornamentos diferentes, mas sempre bordados manualmente. À direita, uma grinalda de flores e um pássaro. À esquerda, ainda uma grinalda de flores, mas com querubins. Finalmente, a terceira zona alberga o quarto da Rainha Dona Maria. A elegância da cama e do tocador, associada ao racional aproveitamento do espaço disponível, está enquadrada por tons predominantemente azuis e cremes. No teto, no centro de um desenho retangular, o sistema de iluminação com um dispositivo para cobrir a luz, de modo a não perturbar o real descanso. Para concluir esta visita ao chamado comboio real, passemos ao Salão do Príncipe, fabricado na Grã-Bretanha em 1877 e que ostenta as insígnias do Caminho de Ferro do Estado. Ainda no exterior, merece a pena atender aos pormenores de ferro forjado do Varandim, do qual certamente o descendente da Casa de Bragança acenava ao povo que acorria, tanto para ver o comboio que a máquina a vapor fazia mover, como para saudar a família real. No interior, o requinte exprimia-se, por exemplo, no facto das instalações sanitárias estarem equipadas com loiça inglesa. Também aqui, alguns pormenores atestam o requinte da decoração. Este cinzeiro, por exemplo, é de ferro forjado e ainda hoje mantém intocável a sua elegância. Uma elegância discreta, é certo. No entanto, por este salão terão passado muitos dos íntimos da família real, a quem era concedido o privilégio de viajar neste comboio. O interior do Salão do Príncipe apauta a sua decoração pela ampla utilização da madeira, o que, por si só, lhe confere um ar acolhedor e repousante. Viajar. Verbo que hoje terá já perdido muito do encanto e da aventura dos tempos heroicos, em que os velhos comboios com máquinas a vapor e rodas de grande diâmetro refulgiam ao sol a sua capacidade de galgar distâncias e levar o desenvolvimento e a esperança de uma vida melhor aos mais recônditos lugares. Comboio muito diferente dos que circulavam nas linhas de Portugal, mas ainda assim o único exemplar que, vindo desta época, chegou até nós. Melhoria que, naturalmente, passava também pela ampliação da nossa estrutura industrial, com a consequente busca de novos meios de escoamento dos seus produtos. Por terra, claro, através do caminho de ferro, mas também através dos meios tradicionais, os rios e o mar. Mas em todo este processo, ainda e sempre a máquina a vapor a impor diferentes soluções numa etapa fundamental do desenvolvimento da humanidade. Desses tempos, restam ainda hoje, felizmente, peças dispersas, cujo conhecimento melhor permitirá perceber os caminhos trilhados pelos nossos antepassados na dobragem do século XIX, à altura em que foi introduzido entre nós o caminho de ferro. Esta máquina, por exemplo, batizada com o nome de Andorinha, foi construída em 1865 e fez a inauguração da linha Minho Douro. O seu estado de conservação é espantoso, atendendo ao facto de, sobre a sua data de construção, terem já passado mais de 120 anos. Foi esta locomotiva que rebocou os primeiros rápidos de Lisboa a Gaia e, em 4 de novembro de 1877,
inaugurou a Ponte Maria Pia, puxando o comboio real que vimos há pouco. O funcionamento simples desta máquina, bem patente no seu pavilhão, ainda longe das grandes inovações tecnológicas que poucos anos mais tarde seriam introduzidas na locomotiva, fica a servir de marco para várias gerações de máquinas a vapor que circularam por todo o país, algumas delas até há cerca de 10 anos atrás. Não travar o caminho ao progresso, iluminando-o através da pertinácia dos homens, bem poderia ser a síntese do comportamento dos pioneiros do caminho de ferro. Mas esta outra máquina é, sem dúvida, entre todas as suas congêneres, uma peça com interesse singular quando se pretende viajar pelo mundo fascinante dos comboios a vapor. Construída em 1875 pela firma inglesa Bayer Peacock, esta locomotiva foi a primeira trazida para Portugal, destinada a comboios de transporte de passageiros. Sendo embora da mesma série de uma outra máquina trazida na mesma altura para o nosso país, o facto de estar vocacionada para o transporte de passageiros determina a existência de duas rodas motrizes, o que, desde logo, imprimia ao comboio uma velocidade superior à atingida pelos comboios de mercadorias seus contemporâneos. E já que falámos de passageiros, para controlar o seu movimento, o condutor, desde sempre que tem sido um elemento de fundamental importância. No designado comboio do século XIX de via larga, este era o compartimento que lhe estava reservado em exclusivo. Os passageiros viajavam numa carruagem mista, isto é, de primeira, segunda e terceira classes, com uma lotação total de 70 lugares, sendo 10 em primeira, 24 em segunda e 36 em terceira. Se viajar com rapidez era desejo de todos, viajar com comodidade era, no início, privilégio para alguns. Esta carruagem de primeira classe, em que as janelas recordam as das diligências em uso na época, tem 3 compartimentos e cada um deles alberga 8 passageiros. A circulação do pessoal, e nomeadamente do condutor, fazia-se ainda pelo exterior da carruagem, razão pela qual esta estava equipada com estribos e varões que permitiam que essa circulação se processasse com alguma segurança. As diferentes placas afixadas no interior de cada um destes compartimentos, com 8 lugares de primeira classe, são por si só o elemento que auxilia a datar com relativo rigor a época da sua utilização. Aqui, a iluminação era acesa no exterior, e os célebres gasogénios davam aos passageiros mais um elemento suplementar de conforto a que ia para além do assento que lhes estava distribuído. Naturalmente que de maiores comodidades gozava a família real quando viajava de comboio. Este salão real, fabricado nas Oficinas Gerais de Portugal em 1885, que podia ser utilizado por 9 passageiros, diz bem do cuidado posto na decoração do seu interior, tentando conciliar aspectos estéticos e de conforto naquilo que hoje quase poderia classificar-se de solução de design.
As madeiras são neste salão real de fabrico português usadas em grande profusão e dão-lhe desde logo um ar sóbrio, mas envolvente. Igualmente envolvente, mas mais exuberante, este outro salão real, datado de 1888 e fabricado em França, encerra conceitos de decoração naturalmente diferentes e patenteados, por exemplo, no sistema de aquecimento. Até mesmo os sanitários de fabrico inglês eram pintados à mão, integravam-se num espaço onde tudo tinha um lugar determinado, ressaltando a ausência de soluções de improviso ou, se preferirem, uma perfeita adequação às suas funções. Harmonia, bom gosto, beleza e funcionalidade, atributos desta carruagem real, onde nenhum pormenor foi deixado ao acaso. Mas para que estas reais carruagens se movimentassem, a máquina a vapor tinha de estar pronta para, através da sua força, poder concretizar a viagem. Embora num percurso mais reduzido, hoje, como há mais de 100 anos, os homens procedem às mesmas operações de formação do comboio. O seu esforço conjugado, a observação rigorosa dos diversos procedimentos a adotar, levará esta locomotiva construída em 1875 pela firma inglesa Bayer Peacock ao fulgor dos seus tempos áureos. Ainda e sempre a máquina a vapor a necessitar de um intenso esforço humano até que a caldeira começa a apresentar os primeiros sinais indiciadores da possibilidade da viagem se poder iniciar. Agora sim, tudo está a postos para uma curta viagem por paisagens e paragens bem diferentes das percorridas há 100 anos atrás. Agora que está a chegar ao fim esta viagem no comboio do século XIX,
Preparemos-nos nós para retomar esta outra incursão, bem mais vasta, pelos diferentes domínios da utilização da máquina a vapor. A Marinha demorou bastante tempo a adotar os barcos a vapor. O couraçado Vasco da Gama, que esteve no ativo entre 1876 e 1936, é ainda um navio misto, isto é, a vapor e à vela. Mas à medida que aumentavam os aglomerados urbanos, tornados polos de desenvolvimento por via da concentração industrial, aumentava também a necessidade de melhor defender vidas e haveres em caso de sinistro. Os bombeiros cedo se aperceberam por isso da importância da máquina a vapor e surgiram então as bombas de incêndio, ainda movidas por tração animal, mas já equipadas com este dispositivo. No percurso entre o quartel e o local do sinistro, as caldeiras eram aquecidas para que, uma vez chegados, os bombeiros pudessem iniciar de imediato o ataque às chamas. Estas imagens mostram algumas bombas de incêndio usadas pelos bombeiros na década de 80 do século passado. A obra e o esforço dos homens sobrevive-lhes, e é também a partir de peças como estas que é possível traçar o percurso evolutivo da grande urbe que é Lisboa. Na justa medida em que a capital cresceu, acresceram também as necessidades da sua população, confrontada com uma topografia adversa. Se as 7 colinas de Lisboa serviram e servem de inspiração a poetas, a outra face da realidade fala do cansaço das pessoas que as sobem. Surgem assim, a partir de 1884, os elevadores que hoje como ontem, mais do que ex-libris de Lisboa, correspondem às necessidades de quem aqui vive. Todos numa primeira fase movidos por contrapesos de água, para mais tarde a máquina a vapor se encarregar da sua locomoção. O elevador da Glória, que liga os restauradores ao Bairro Alto. O elevador da Bica, que das profundezas de São Paulo se ergue até ao Largo do Calhariz. Ou mesmo o do Chiado, que do Largo do Município subia até ao Largo da Biblioteca Pública, mas que não conseguiu sobreviver às carreiras regulares de elétricos e autocarros. Tal não foi, no entanto, o caso do elevador de Santa Justa, o único vertical atualmente existente em Lisboa. À data da sua inauguração, em julho de 1902, a locomoção das cabines era já feita a partir de uma máquina a vapor existente no piso superior da torre. Obra-prima do engenheiro Mesnier Duponsart, a sua concepção permite que as peças constituintes funcionem com relativa independência em relação às variações de temperatura, vento ou sismo. Mas perante esta peça única do património lisboeta, ficar apenas pelos aspectos técnicos parecerá, no mínimo, injusto. Sobre o elevador de Santa Justa, escreveu Augusto Abeleira. Construído com objetivos utilitários, não se esqueceu afinal, e mais uma vez, da beleza. Não o repouso das pernas, simplesmente. O repouso interior. A paz interior que um horizonte simultaneamente vasto e estreito nos oferece. O sol lá em cima. Ou então a lua e os seus futuros jardins. Ou até as nuvens. A tranquilidade das alturas.